Muito bem, estamos voltando e o programa de hoje recebendo o ex-senador Demóstenes Torres, que foi afastado do cargo já há quase exatos 5 anos, não é isso? 11 de julho de 2012. 5 anos e alguns dias. Exatamente. O senhor descobriu o inferno depois disso? Olha, durante o processo acho que foi mais grave do que depois, porque durante o processo houve um massacre intenso, sem direito à resposta. Eu queria fazer programas ao vivo, nacionalmente, mas eles queriam fazer gravados, editados. Então, realmente esse período foi... Com receio do que o senhor pudesse vir a dizer. Exatamente. Não, assim, eu queria ter um direito de responder, porque gravar e editar, queria estar aqui com você. Você pergunta, eu respondo, né? E as pessoas avaliam. Mas esse direito não me foi dado. Fui convidado pelos principais programas desde que fosse editado. Eu não aceitei. Passei por momentos terríveis, né? E depois foi mais momentos mesmo de pessoas, amigas, mais compreensão, né? E felizmente consegui atravessar esse período. Se o senhor tivesse tido a oportunidade de fazer uma entrevista ao vivo, uma das coisas que o senhor diria na ocasião, e hoje o senhor pode dizer, qual é? É que eu não tinha cometido crime algum, né? Eu não tinha cometido nenhuma falha contra o Senado, nem contra o eleitor que me elegeu. O que eu tinha era uma amizade que pode ser considerada própria ou imprópria, mas, e de certa forma tenho, porque de vez em quando eu vou ver o Carlos Cachoeira, não me arrependo desse relacionamento, não tenho, claro, a mesma amizade de antes, mas também passar o que eu passei e sabendo o que ele passou, então não o abandonei. Pegando palavras do senhor diria hoje que essa amizade era própria ou imprópria? Eu acho que ela era imprópria. Eu acho que pegando a frase uma frase surrada, antiga, né, dizia o seguinte: a mulher de César, a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Então, como tinha esse problema todo de jogo e tal, deu a impressão que eu me beneficiei do jogo. Então, eu digo que foi imprópria, porque do jeito que foi colocada, pareceu naquele momento que eu era realmente um devedor, né? Mas, se eu voltasse hoje novamente para a política, eu também teria muito mais discrição, digamos assim. O STF considerou ilegais aquelas provas coletadas contra o senhor. Por conta disso, o senhor teve os seus processos, suas ações penais arquivadas. Mas, independente disso, o senhor considera que aquelas conversas também eram normais? Não tinham nada demais? Porque delas transparecia uma relação muito próxima que o senhor teria, né, com gente do judiciário, do executivo, do próprio legislativo. Exatamente. O que aconteceu foi que pareceu que, do jeito que a coisa foi editada, que eu passava informações, que tinha e não tinha nada, né? Sobre CELG, por exemplo. Olha, o ministro fulano deu uma decisão sobre a CELG que era público, né? Que coisa boa, a CELG vai conseguir recuperar uma parte desse crédito. Então era mesmo uma relação de amizade, conversa fiada. E conversa fiada, infelizmente, também gera problema. O senhor conversou fiado demais, é isso? Demais, exatamente. 4 anos, né? Eu acho que se grampeasse o Papa Francisco também ia aparecer alguma impropriedade. Desses episódios todos, muitas ilações foram feitas, que o senhor teria recebido dinheiro, né, milhões na sua conta, que o senhor seria sócio oculto da Delta Construtora, e etc, etc, etc. Independente das provas que foram consideradas inválidas, o que ficou provado, o que ficou no linguajar dos senhores operadores do direito, o que restou provado disso? O Ministério Público fez uma perícia, e essa perícia, ele quebrou todos os sigilos bancários, fiscais, meus, de familiares, procurou em todos os cartórios do Brasil, em todos os lugares, Banco Central, COAF, e me deu um atestado dizendo o seguinte: o seu patrimônio pode ser 11% maior do que é. Então, eu podia ter 11% a mais do que eu tinha. Em relação ao que o senhor ganhava. Exato. E só recebi dinheiro do meu salário como membro do Ministério Público, depois secretário de Segurança e, finalmente, senador. E
como você disse, eu fui acusado de ter... o primeiro procurador que me acusou, Gurgel, disse expressamente, pelas conclusões que ele teve, depositou R$ 1 milhão na conta do Demóstenes. Eu tive o prazer nem digo, né, mas tive a oportunidade de provar que isso não era verdade, a chamada prova negativa em direito. E vieram isso, 1 milhão, depois virou 3 milhões, 3 milhões, depois virou na denúncia 5 milhões, quer dizer, cada um que via uma coisa daquela fazia uma interpretação de conversa de terceiros que não tinha nada. E sobre a Delta, agora imagina, eu gostaria mesmo de ser sócio de algo que pudesse me dar conforto o resto da vida, mas a única coisa que eu sou sócio é dos meus livros, dos meus discos, daquilo que eu acumulei na vida, né? Então eu pretendo me aposentar do Ministério Público para advogar e não para ficar rico, né? Eu acho que o salário de procurador dá para eu viver do jeito que eu gosto, né? Então, felizmente, com tudo que foi investigado, eu tenho o que nenhum político do Brasil tem, um atestado de idoneidade passado pelo Ministério Público. O senhor nunca teve sociedade com ninguém? Não, tive 20% de uma faculdade em Minas Gerais, que tinha a expectativa de quando eu me aposentasse, eu poderia ficar, né, eu poderia ir lá tomar conta dessa faculdade, eu poderia ser professor dessa faculdade. Então, com isso, com o episódio, a faculdade também foi para o ralo, né? Então, também tinha todos os cheques que eu paguei da integralização desse capital e tudo mais. Então, foi a única sociedade que eu me recordo de ter tido na vida. Hoje, a gente vê com frequência até exagerada nos noticiários matérias mostrando desvio de dinheiro, roubalheira mesmo, para usar a palavra correta, da Petrobras. E a gente vê que, efetivamente, esse dinheiro foi desviado, foi parar no bolso de muita gente, tanto que muita gente está devolvendo dinheiro que surrupiou da Petrobras. O senhor chegou a pegar dinheiro público? Olha, essa é uma excelente pergunta. Por quê? Eu não fui acusado de roubar dinheiro da Petrobras, da Eletrobras, do Banco do Brasil, dinheiro de ponte, de hospital, de nada. Então, o que eu fui acusado foi de ter pegado uma carona num avião Sêneca de Brasília para Goiânia, de ter tomado 3 garrafas de vinho. E é justamente o prosaico que pega, né? Assim como a Elba de Collor. Exato. Então, veja só, o que acontece? O Ministério Público propôs uma ação civil pública na Justiça Federal. Nessa ação, os procuradores apresentavam o que eles tinham contra mim. O juiz deu um despacho dizendo o seguinte, olha, se for tudo isso, que se conseguir se provar tudo isso, que ao final não se conseguiu, isso equivale a R$100 mil. Ou seja, eu teria recebido do senhor Carlos Cachoeira R$100 mil em 10 anos, ou seja, R$10 mil por ano, ou seja, um salário mínimo por mês. Então, veja o seguinte, os senadores que hoje permanecem lá, os deputados federais, estão acusados de receber 150 milhões, 200 milhões, 40 milhões, 20 milhões, 5 milhões. Então, se eu fosse me corromper, ainda mais com o prestígio que eu tinha naquela época, não seria por um salário mínimo mensal. Esse prestígio que o senhor tinha naquela época se mantém até hoje? O senhor entende assim? Quando o senhor vai às ruas, quando o senhor frequenta um ambiente, qual é a reação das pessoas? Não, eu sou bem tratado. Eu nunca, na realidade, fui hostilizado, né? E eu sinto que há uma reciprocidade, é óbvio que tem também, sempre, todo político tem rejeição, e óbvio que aumentou essa rejeição, mas não me sinto hostilizado em momento algum. E nas redes sociais? Eu observei que no Twitter, o senhor, pelo menos nessa conta que eu vi, o senhor não movimenta desde julho de 2012. O senhor frequenta a rede social? Agora não, mas vou voltar a frequentar. E veja que mesmo não frequentando rede social, mantive mais da metade dos meus seguidores. O senhor tem em sem torno movimentar. De 40 mil, é isso? Exatamente. Então, de 40 mil seguidores. Hoje, sem movimentar. Né? O que é que o senhor espera voltando às redes sociais, que hoje em dia a gente sabe que são povoadas, inclusive, por tropas, né? Verdadeiros exércitos a serviço de
uma ideologia ou de outra. O senhor está preparado para isso? Acho que vai ter um combate duro, né? Mas eu vou colocar a minha posição, pôr as minhas posições na mesa, que eu fiquei 5 anos sem falar, aguardando uma resposta final da justiça. Então agora eu acho que eu tenho condição de fazer um bom combate. Como diz o senhor que gosta, né, da boa leitura, como diz a Divina Comédia de Dante, existe o inferno, o purgatório e depois o paraíso. O senhor diria que passou pelo inferno? O senhor está em que momento agora? Acho que estou no purgatório. No purgatório. Vai demorar muito esse purgatório? Vamos ver, depende do eleitor, né? Primeiro, eu preciso resolver meu problema para ser candidato ou não, né? E em seguida, se houver essa possibilidade, eu vou verificar se o eleitor deseja que eu seja candidato ou não. Se não desejar, acho que o eleitor já me deu uma oportunidade, 2 oportunidades, e eu acho que correspondi. Acabei contribuindo legislativamente para boas leis no país. O senhor não teve os seus direitos políticos suspensos, nem cassados. O senhor apenas foi tornado inelegível até 2023. Exatamente, é isso. E o senhor busca, então, voltar a ter essa condição de elegibilidade. Isso. Né, e reaver o mandato também. Exato. Dentro do Senado. Como é que está essa história? E veja que eu fui apanhado por uma lei que eu mesmo criei, né? Ajudei a criar, fui relator na Comissão de Constituição e Justiça da lei do Ficha Limpa. Então... O senhor nem imaginava na época que... exatamente, né? Como não imagino até hoje, né? Tanto é que eu estou buscando quebrar esse interstício. Mas está da seguinte forma, eu ganhei no Supremo Tribunal Federal, além dessa perícia do Ministério Público, então no Supremo Tribunal Federal foi dito que tudo aquilo foi feito de uma forma ilícita. E não havia possibilidade de condenação, digamos assim, né? Mas, enfim, o que existe acabou. O Tribunal de Justiça matou a área penal, a área civil e administrativa também estão no mesmo diapasão, no mesmo segmento, só que o processo do Senado ele já foi julgado. Então eu tenho que reavivar esse processo para poder matá-lo em meu favor. Então eu já entrei com a ação no Senado Federal, uma petição, né, dizendo que o Supremo decidiu dessa forma, que tudo que foi feito no Senado foi feito em cima exatamente das mesmas interceptações e que, portanto, aquilo não gera efeito algum. Eu espero a decisão do Senado me devolvendo o mandato e me colocando elegível novamente. Para isso, o senhor teria que conseguir essa decisão do Senado até quando? Até o final do ano? Pode ser a qualquer tempo, mas se o Senado decidir contrariamente ao que eu pedi ou demorar demais para decidir, eu vou ao Supremo reclamar que a decisão que o próprio Supremo deu não está sendo cumprida pelo Senado. Tá, mas para que o senhor se torne elegível, possa concorrer à eleição do ano que vem, qual seria o prazo final? Até julho do ano que vem, uma vez que eu estou afiliado, né? Até um pouco o processo agora, se não for alterado, né? Mais ou menos até julho do ano que vem. Mas eu espero resolver isso até o fim do ano. E o senhor já decidiu a que cargo o senhor pretende concorrer? Olha, eu entrei como militante dentro do PTB, né? E queria estar dentro da base aliada do governo. Então, o PSDB me convidou, mas eu achei que o PSDB estava com excesso de líderes, né? O vice-governador Zé Eto me ligou convidando para ir para o PSDB. O senador Wilder também me convidou para ir para o PP, mas eu achei que lá ele é um líder que já ia querer que o senhor acabasse sendo candidato a deputado. Exatamente, né? E aí o PTB me deu espaço para poder verificar. Primeiro, se eu tenho condição de ser candidato. Segundo, lá na frente, verificar se é que, e aí nós vamos lutar para que isso ocorra. Mas o seu desejo, aquele do fundo do coração, qual é? Olha, eu quero voltar à política, né? Então, óbvio que todo mundo que saiu da maneira como eu saí gostaria de ver reescrito esse final. Então, é melhor aguardar o desenrolar dos fatos, né,
para verificar onde é o melhor lugar que eu posso me concentrar para ajudar o partido e para eu voltar a reescrever esse final. Eu ouço de muitas pessoas que o senhor, se não tivesse passado por esse processo todo, por esse inferno todo, por esse lamentável acontecimento, ou o senhor não diria que foi lamentável? Não, foi lamentável. Foi lamentável. Se o senhor não tivesse passado por essa situação, vamos resumir, o senhor teria todas as condições de fazer um contraponto ao próprio Lula, a Dilma, enfim. O senhor teria todas as chances de ser hoje, de ter sido pelo menos presidente do país. O senhor via essa perspectiva naquele momento? Eu vejo que eu fazia o enfrentamento contra as ideias do PT e da esquerda porque realmente eu sou conservador, né? E fazia com propriedade porque eu sou um estudioso. A vida toda eu me dediquei a estudar, então não falava bobagem. E isso convencia muitas pessoas. Eu acho que, inclusive, isso foi um fator determinante de eu ter perdido o mandato, né? Naquele momento que aconteceu isso, ia ser julgado o Mensalão. Eu era um crítico duro do Mensalão e eles tinha até informações sobre isso, o próprio senador Delcídio Amaral falou sobre isso, no livro Assassinato de Reputações, o Romeu Tuma Júnior fala sobre isso, muita gente dos bastidores me disse isso. Eles entendiam que se me colocassem na berlinda, em evidência naquele momento, numa evidência negativa, eles poderiam melar o Mensalão, até porque muitos ministros do Supremo eram mencionados naquela conversa de forma aleatória, sem nada. Mas foi até capa da Veja, o Lula tentou constranger o ministro Gilmar Mendes, falando sobre o encontro que eu e o Gilmar Mendes tivemos em Berlim, que afinal de contas não era nada, a gente encontra pessoas em qualquer lugar do mundo, não é verdade? E com isso acabou redundando em duas coisas. Quem tinha prestígio dentro do Senado e da Câmara acabou ficando isento, porque a relação do Carlos Cachoeira era muito maior que comigo, em Goiás era com praticamente todo mundo. Mas aí o meu partido me largou na chapada, o PT fez cumpriu aquela coisa toda, eu acabei perdendo o mandato, os outros todos se safaram, né? E o Mensalão foi julgado do mesmo jeito e teve punição do mesmo jeito. Não funcionou a tática de melar o Mensalão. Muito bem, estamos voltando. O programa de hoje recebendo Demóstenes Torres. Ele que foi senador, está tentando reaver o cargo. De 2003 a 2012, foram quase 10 anos, não é isso? Foram 10 anos e meio. 10 anos e meio. E que se filiou recentemente ao PTB aqui em Goiás. O senhor falou sobre o episódio ainda da época, situação, contexto daquela época, e o senhor fez bem a referência sobre o Romeu Tuma Júnior, que inclusive esteve aqui no programa durante o lançamento do livro dele e falou bastante sobre esse episódio de que Lula teria orquestrado tudo aquilo que aconteceu, não apenas contra o senhor, mas também contra o governador Marconi Perillo e outros que se pusessem na frente dele. Até porque ele tinha mais raiva do Marconi por conta do Marconi ter revelado à imprensa nacional que um dia, num carro, ele falou para o Lula que estava tendo mensalão na Câmara, né? E Lula não gostou da história, não, jurou, exatamente. Jurou de morte. E Lula, como é que o senhor vê hoje Lula sendo condenado, se tornando réu mais uma vez? Como é que o senhor vê Lula hoje? Eu tenho pena, sinceramente. Um grande líder, teve uma primeira passagem pela presidência muito boa, seguiu os cânones, digamos assim, conservadores na economia e óbvio que teve os seus laivos lá de populista, demagogo, entregou a Petrobras à Bolívia, fez aqueles planos todos com a Venezuela, cuidou de coisas que eu acho abomináveis, como cota, por exemplo. Eu acho que o que tem que valer é o mérito, não é verdade? Cota, o senhor se refere a cota para negros? Isso, sempre foi contra. Afrodescendentes. Exatamente, né? Até porque o brasileiro, segundo pesquisas genéticas, tem um geneticista chamado Sérgio Pena, da Universidade Federal de Minas Gerais, a pessoa pode ser branca e, na realidade, o seu sangue, o seu gene ser negro.
Então, o brasileiro tem, assim, mais ou menos 92% de sangue branco, quase 90% de sangue negro, ainda 67% de sangue indígena. Então, nós somos absolutamente misturados. Nós temos 35 milhões de descendentes de italianos no Brasil, inclusive você, né? Mais de 25 milhões de descendentes de portugueses, inclusive eu, né? Mais de 15 milhões de descendentes de alemães, mais de 15 milhões de descendentes de árabes, especialmente libaneses, né? Então, imagina, até de cigano nós temos mais de 3 milhões de descendentes. Se misturar isso, vai dar 500 milhões de habitantes. Então, o Brasil só tem um pouco mais de 200, quer dizer que nós somos misturados, graças a Deus, não é? E, de alguma forma, todos iguais. Agora e você... a Constituição diz que a lei tem que ser igual para todos. Então, você pega esse geneticista, eu acho que ele, a revista Veja fez uma pesquisa, a Daiane dos Santos, que é uma atleta conhecida, negra, maioria dos seus genes branco, neguinho da Beija-Flor, maioria dos seus genes branco. Então, nós vamos rotular a pessoa pela cor da pele que ela tem? Então, sim, essas posições desagradaram bastante a esquerda, né? E eu acho que tive mesmo um embate ideológico pleno e que eu me dei mal porque andava só, achava que era importante andar só, não estar vinculado a quem quer que seja, era leal e lealíssimo às minhas ideias, às convicções, e me estrepei por andar só. O senhor disse que foi abandonado pelo seu partido, o DEM, o Democratas. O presidente do Democratas aqui em Goiás, Ronaldo Caiado, hoje senador, sobre quem o senhor escreveu um artigo, inclusive, no Diário da Manhã, fazendo algumas afirmações, né, que ele trai, mente, rouba, etc, etc, etc. O senhor mantém essas palavras até hoje? Olha, o Ronaldo deu uma entrevista contra mim e eu rebati no mesmo tom. Como não houve prosseguimento de lá para cá em nada, nem da minha parte, nem dele, eu considero essa questão encerrada. O senhor não vai tocar isso à frente? Eu não vou. O senhor está na política, hoje o senhor está no PTB. PTB que hoje está na base do governo do governador Marconi Perillo. Mas o PTB, e isso eu vou dizer porque Jovair Arantes, presidente estadual do partido, sempre que vem aqui ao nosso programa, ele diz que o compromisso é até o final de 2018. Só que para a eleição em 2018, a história vai ser outra, vai ser conversada lá na frente. Digamos que o PTB, lá na frente, se distancie dessa base aliada e se aproxime do PMDB, para quem, de repente, Caiado também se dirija. Quer dizer, como é que seria essa convivência com Caiado? Vamos trabalhar no ramo da hipótese, mas o senhor já pensou nisso? Olha, veja que é o seguinte, na minha conversa com o Jovair, ele sempre disse isso publicamente, ele tem um compromisso com o governo até o seu final, 2018, mas sempre diz também que a tendência natural é fazer com que o PTB permaneça nessa base. É óbvio que com algumas condições, nada de fisiologismo, nada de troca de cargo, nem coisa semelhante. Mas é uma posição de espaço. Eu acredito que o Jovair vai conseguir o seu espaço. E política às vezes você convive dentro da mesma sigla, da mesma agremiação, ou mesmo de uma coligação com gente que você não gosta, né? Tem alguém dentro do PTB de quem o senhor não gosta? Não, do PTB não. Do PTB só tem gente que eu gosto. E no DEM? Não, aí não. Não. Agripino Maia, ficou alguma mágoa de Agripino? Muita mágoa dele, mas assim, como eu disse, superado. Não tem Bola para frente? Bola para frente. Vamos virar a página então? Vamos, eu acho que a gente já falou o suficiente para o telespectador ouvir do senhor próprio o que o senhor tinha a dizer sobre aquele episódio, sobre o desdobramento dele e agora sobre o seu futuro. Vamos falar sobre o futuro? Vamos. Nesse futuro do senhor, o senhor conseguindo disputar uma eleição, seja que cargo for, qual vai ser o mote que o senhor vai utilizar para pedir o voto desse telespectador que está assistindo o senhor nesse momento? Olha, eu vou mostrar para o telespectador o que eu tive a oportunidade de fazer dentro do Senado. E foram leis muito boas para o cidadão. Eu espero continuar agindo da mesma forma. Por exemplo, todos os crimes para combater a pedofilia no Brasil. Eu tive o prazer de relatar, apresentar alguns projetos, pedofilia na internet, os crimes sexuais contra as mulheres, né? Ou não só contra as mulheres, por exemplo, o homem não podia ser estuprado, hoje pode, né? Não que seja uma coisa boa, mas assim, havia um preconceito, o homem era vítima, era
podia sofrer atentado violento ao pudor, não havia estupro de vulnerável. O tribunal do júri, se alguém fosse condenado a 20 anos, tinha direito a novo júri. O divórcio, você tinha que fazer uma separação para depois fazer o divórcio, né? O Estatuto do Idoso, Estatuto do Idoso, né? Então, assim, a lei da ficha limpa, né? A lei de transparência, que dá acesso a todos os dados públicos a qualquer pessoa, na reforma do judiciário, ou mesmo dando ao Supremo Tribunal Federal a repercussão geral, que permitiu que o Supremo esvaziasse em mais de 100 mil processos por ano. Os ministros, ainda hoje tem muita coisa, algo em torno de 80 mil processos, mas nós tínhamos aí de 180 a 200 mil processos estocados. A reforma do judiciário, ampliando os poderes do Ministério Público, que hoje, para o bem ou para o mal, está aí, né, fazendo todas as investigações que pode fazer. Então, eu diria que nessa área toda, no direito de família, nessa área de transparência, na área penal, que eu acho que o Brasil está padecendo muito da área penal, né? Eu acho que nós temos ainda muito que fazer e essa experiência minha pode ajudar. O que é que o senhor faria caso, digamos, o senhor consiga chegar ao Senado? O que o senhor faria? Qual seria um projeto? O senhor já tem alguma coisa na cabeça? Olha, na área penal, eu acho que chegou a hora de nós termos uma polícia só, uma polícia unificada. Não dá mais para desperdiçar esforços e não dá mais também para que a progressão de regime seja como é hoje, né? Hoje ainda continua aquela história de 1/6 para a progressão, às vezes um delinquente perigoso, que muitas vezes matou 1, 2, 3 pessoas, continua na rua, a progressão se dá de forma automática. Nós teríamos que criar condições para fazer com que essas pessoas tivessem dificuldade de sair da cadeia, mas também nós tínhamos que criar condições para que o sistema penitenciário não fosse a bagunça que é hoje. Então, assim, há tanta coisa a fazer. Foi. Houve algum tempo em que ele não fosse a bagunça que é hoje? Eu acredito que, assim, havia até a década de 70, por exemplo, um certo controle dentro dos presídios. Depois da lei de execução penal, que eu acho que é de 82 por aí, houve uma série de benefícios dados sem um regramento em contrário. Então, talvez seja uma lei que precisasse ser rediscutida nesse momento. Como vai o Brasil em termos de educação? O senhor que falou no início do programa, inclusive, que estuda todo o tempo disponível que tem, e até o indisponível o senhor acha um jeito de estar sempre se atualizando, lendo. Educação no Brasil hoje, como é que está? Eu acredito que é uma vergonha o que acontece no Brasil, né? Os países desenvolvidos investem grandemente na formação dos seus jovens. No Brasil, nós temos um excesso de conteúdo, que, afinal de contas, não significa grande coisa, né? Eu acho que nós precisaríamos ter uma grade curricular centrada em ciências, que venha a ser biologia, química, física, português, matemática, inglês, história e geografia. Agora, hoje, você tem uma série de matérias com o princípio de elevar a condição humana do sujeito, que na realidade não significa coisa nenhuma. Por exemplo, cidadania. É claro, todo professor vai ensinar a pessoa a ser cidadão, a respeitar os outros, a preservar direito. Então não adianta nada ter uma matéria chamada cidadania ou coisa semelhante. Então nós Essa reforma que foi feita agora não agrada ao senhor? Essa reforma do ensino intermediário, ela é boa. Ela é boa, mas é o seguinte, eu gostaria de ver o ministro da Educação fazendo o Enem, certo? Fazer o Enem, ser aprovado no Enem, com esse excesso de conteúdo. Então, essa coisa tem que ser modificada. Você tem e não que não possa ter ocasionalmente, mas você tem no ensino intermediário, sociologia, filosofia. Ah, mas isso aí não é bom? É bom, mas precisamos investir
num conhecimento específico no ensino intermediário, para que logo em seguida a gente faça com que as pessoas se especializem. Se eu vou para a área de humanas, é natural que eu estude sociologia, eu estude filosofia, eu estude português e abandone, por assim dizer, matemática e outras histórias. Se eu for para a área de medicina, para a área, é necessário que eu também faça outra coisa. Agora, esse tipo de ensino, em que você massifica tudo que possa existir de conhecimento, dizendo que o aluno dá conta de aprender aquilo, é ridículo. O Brasil está hoje totalmente na contramão do mundo. Tá bem, eu vou fazer um registro aqui. O telespectador sabe que o nosso programa é gravado e nós estamos gravando até com alguma antecedência, maior até do que a gente costuma gravar. Estamos gravando numa quarta-feira, não é isso? São 17 horas e 29 minutos e eu estou conferindo aqui a manchete do UOL, que diz o seguinte: líderes encaminham votos dos partidos sobre denúncia contra Temer. Portanto, esse processo ainda está em andamento. Lá no Congresso, a gente não sabe o que vai ser exatamente em relação a Temer por conta daquela denúncia contra ele. Mas outras denúncias virão, ainda que ele escape dessa, digamos assim, que essa denúncia não seja aceita neste momento, mas ela não caduca, né? Ele deixando o cargo, ele vai ter que responder. Vai ser processado. Vai ser processado, vai ter que responder por ela. Mas digamos que ele se safe dessa, mas outras virão, com certeza. O que o senhor espera do governo Temer? Olha... Primeiro, ele fica ou não fica? Fica. Fica. Ele escapa de todas? Ele escapa, nesse momento ele escapa. E vou lhe dizer o seguinte, apesar de saber que ele tem culpa no cartório, que essa coisa pode desdobrar em outras ainda piores, eu prefiro que fique até o fim do ano que vem por uma coisa só: estabilidade política. Não dá para a gente ficar brincando de derrubar a presidente da República todo dia. Ainda que ele tenha culpa no cartório? Ainda que ele tenha culpa no cartório. E acho que tem. Tem? Onde? Qual acho culpa que tem. Nesse processo, acho que essa coisa ainda acaba redundando numa condenação para ele. Mas eu prefiro que isso seja julgado depois, e digo por quê. Caindo o Temer, vai assumir Rodrigo Maia, que também deve ter uma dúzia de coisas aí pendentes e que pode acontecer alguma coisa. Ele não vai assumir na condição de presidente, ele vai só substituir, então ele pode ser processado. Processado, ele tem que se afastar. Vai assumir o Eunício Oliveira, que também está lá com um monte de coisa pendente, que pode se tornar réu e se afastar. Assume a Carmen Lúcia para convocar a ministra Carmen Lúcia a eleição com 30 dias. Aí nós vamos eleger um presidente da República para ficar até o dia 31 de dezembro de 2018. E nesse ínterim nós vamos fazer uma eleição direta para presidente. Nós vamos virar a Bolívia. Então eu acho que, em nome da governabilidade, do prejuízo que nós tivemos por conta da crise política esse ano, estimado pelo jornal Folha de São Paulo, por conta da crise política, fora o resto, em 10 bilhões de reais, pelo desemprego em massa. Eu não conheço o Temer, não tenho relação nenhuma, quer dizer, conheço protocolarmente, não tenho relação nem coisa nenhuma com ele, mas eu acho que está na hora de buscar a estabilidade do Brasil. Deixa o Temer, se tiver que ser preso, que seja preso depois de terminar esse mandato. Ele não tem popularidade, ele está numa condição terrível, mas os outros que o sucederão estarão na mesma condição. Eu chego a dizer o seguinte: a Dilma Rousseff caiu não porque tenha feito algo que os outros não fizeram. Fernando Henrique não fez pedalada, Itamar Franco não fez, Lula fez. A Dilma caiu porque ela era uma anta política, né? Mais ou menos como eu, né? Só que resolveu andar sozinho um dia e falou: com você não dá. Então, o senhor se considera uma anta política? Eu acho que eu fui uma anta política, né? Eu acho que hoje eu teria, se voltasse, faria as mesmas coisas, mas teria ao menos um grupo para me proteger. Muito bem, estamos voltando ao programa de hoje recebendo o ex-senador Demóstenes Torres, que hoje é afiliado ao PTB e que no final do bloco anterior falava sobre
a defesa, né, de Temer permanecer no governo, apesar de ter culpa no cartório. Quer dizer, a que ponto chegamos no país, né, de uma pessoa lúcida, inteligente como o senhor, defender que ainda que tenha culpa no cartório, essa pessoa tenha que ficar no governo, porque senão o mal será pior? É isso? Eu gostaria que o senhor me explicasse isso melhor. É isso. Eu acho que essa sucessão de presidentes, porque Rodrigo Maia não vai ficar aí. Todo mundo sabe o tanto de, para usar a expressão do Janot, o tanto de flecha que vem, não é verdade? Eunício também. Então, assim, não dá para ficar trocando de presidente. Quem é que investe no país, o potencial como o Brasil? Eu vejo que a economia mundial está um sucesso, né? Pouca gente está afundada como está o Brasil. Então, o Brasil estaria muito bem se não fosse essa crise. E a crise não vai ser solucionada com a saída do Michel Temer. Vai ser solucionada de que forma? Com a eleição direta do ano que vem. E se Lula voltar? É um risco. Se não matarem o Lula, entre aspas, né, politicamente, como ele fez uma série de medidas populistas, e há comparação, não é? Na época dele era melhor que na época de muitos. Você tinha 2 milhões de desempregados, hoje nós temos 15. As pessoas viajavam para o exterior, compravam não sei o que, a prestação, até cá. Foi uma política que levou à destruição do Brasil, digamos hoje, né? Energia elétrica baixando e tal. Então, juros baixando artificialmente. Então, essa coisa dá a impressão que aquela época era melhor que agora. Então, se não tomarem cuidado com o Lula, é um candidato forte. Eu particularmente, acho que a rejeição dele vai ser maior que a intenção de votos. Mas, se isso não acontecer, tem séria chance de voltar a governar o país de novo. Até porque os outros candidatos, né, não têm uma intenção de voto expressiva. Exato. Né? E estão todos mais ou menos enrolados como ele também. Né? Ele, maior evidência, porque foi presidente da República. Quem é que não está enrolado nesse país hoje, senador? Olha, acho que Dom Washington. Para ser exagerado. Para ser exagerado. Tem um. Não, tem muita gente. Tem né? um. Agora, para candidato a presidente, tem que verificar. O Brasil tem conceito de que forma? Primeiro passaria pela reforma política? Precisa ter essa reforma política? O que é que o senhor defende? Eu defendo voto distrital. O voto distrital não tem como o candidato que não deu certo no lugar partir para outro lugar. Então, o voto distrital é uma boa coisa. O parlamentarismo também, porque, veja só, aí é diferente. No parlamentarismo, já é previsto que o primeiro-ministro, tendo algum problema, se dissolve o gabinete e convocam-se novas eleições. Aqui, por conta da nossa Constituição, é impossível isso acontecer. Não dá para mudar a Constituição para se fazer uma eleição agora, vamos dizer assim, no final do ano, e em outubro do ano que vem nós temos que ter outra eleição. Já no parlamentarismo, as eleições, você tem um calendário que pode ser alterado de acordo com a conveniência do país. Então, talvez o parlamentarismo seja algo bom. Se o Temer fosse primeiro-ministro, caía e ia embora sem nenhum problema. Assumir o Rodrigo, caía e ia embora sem nenhum problema. Por quê? Porque a regra do jogo é esse. O parlamento se dissolve, convoca-se novas eleições. E muita gente, às vezes oportunisticamente, veja agora na Inglaterra, né? A primeira-ministra convocou uma eleição e se lascou lá, não é? Então, não tem espaço para demagogia. Acho que isso seria, assim, apostaria grandemente nisso. Quando eu entrei, acho que o meu primeiro projeto foi a proposta de emenda à Constituição, convocando uma Assembleia Nacional Constituinte, porque eu sempre achei que essa Constituição é inviável. A Constituição de mais de 200 artigos, com mais de 200 disposições transitórias, com não sei quantas emendas. Então, mas isso vai acabar com a Constituição cidadã? Nada, nós precisamos ter uma Constituição com 50 artigos, que o Supremo julgue por ano uns 1000 processos, e uma muitos coisa de desses relevância. não foram nem regulamentados. Né? Exatamente. Então, essa Constituição, ela é sim um entrave para o país. O senhor olhando pelo noticiário, o senhor tem ido a Brasília? Tem, vou Tem sempre. ido ao Congresso? Não, ao Congresso eu não vou. Não, só vê pela televisão. Se eu voltar algum dia, pelo voto do eleitor. O senhor tem acompanhado pela televisão, pelo menos? Tenho. Como é que o senhor avalia o trabalho
dos senadores de hoje. Que nota o senhor daria para o Senado hoje? Olha, eu preciso do voto deles para eu voltar, senão vou ter que recorrer ao Supremo. Então, você mineiro, eu não vou avaliar. Ou então fazer como a Deixa saudosa... o eleitor avaliar, ou você. Deixar como a saudosa Márcia de Windsor, né? Nota 10. Nota 10. Vamos lá, vamos respeitar isso. Vamos falar de Goiás? Vamos. Política para Goiás. Lembrando ao telespectador que eventualmente tenha começado a assistir o programa só agora há pouco tempo, Demóstenes Torres está filiado ao PTB, né, e pretende concorrer a um cargo. Vamos rememorar então, e para quem não viu o começo do programa, a qual cargo o senhor pretende concorrer? Olha, eu vou aguardar, primeiro, se eu posso concorrer. A priori, senador ou deputado federal. Ou deputado. Se depender da vontade de Wilder Moraes, que foi seu suplente e hoje é titular no seu lugar, o senhor seria deputado. Sem dúvida. O senhor gostou dessa declaração dele? Não, foi bom, me apoiou. Diz que o senhor, como senador, seria um excelente deputado. Exatamente. O Wilder está incomodado, naturalmente, com essa possibilidade de o senhor reassumir. Para se reassumir, sim, né? Porque ele sai, não é verdade? Mas é óbvio que também o Senado pode fazer como o Supremo, modular os efeitos, né? Ou seja, me dar a elegibilidade e mantê-lo no cargo. Quer dizer, uma possibilidade com a qual o senhor está trabalhando. Eu tenho que aguardar a decisão do Senado. É óbvio que, juridicamente, tem que me dar o mandato e a elegibilidade. Mas vamos ver, né? O Senado é uma casa política. Olhando para a política de Goiás, como é que o senhor vê o cenário para esta eleição de 2018? Começando pela base a qual o senhor está filiado agora. José Eliton tem a candidatura nesse momento já consolidada ou não? Eu acredito que sim. Ele é uma figura preparada, leal, honrada, é um intelectual, né? Eu acho que a gente tem que parar de votar em candidato burro, é uma coisa que atrasa muito o Estado, o país, né? Aqui se tem votado muito em candidato burro? Tem muito candidato burro por aí, né? Aqui em Goiás? Em Goiás e no Brasil. Em Goiás e no Brasil. Então, acho que o Zé Hélito tem todas as qualidades para se tornar um grande governador. O Caiado tem uma aceitação boa, né? Tem que ver a condição que ele terá de fazer uma aliança para sedimentar a sua candidatura. E Daniel Vilela pertence a um partido que, se não lançar uma candidatura, vai se transformar num partido auxiliar secundário. O PMDB sempre foi partido de ponta em Goiás. No caso de apoiar, por exemplo, Caiado. Se isso acontecer, pode acontecer, inclusive, do grupo Vilela, né, Maguito e Daniel, saírem, porque tem uma janela aí no meio disso tudo, que acho que no início de abril, né? Eles estão pretendendo até antecipar essa janela, né? Exatamente, pode ser que nessa reforma isso aconteça. E se isso acontecer, eu acredito que eles não ficam dentro do PMDB. E fariam o que dentro da base? Iriam para a base? É isso que você quer dizer? Eu acho que aí, ou o Maguito, eu acho que o Maguito seria candidato a senador da base. Pela base? Eu acho. Aí seria se houver... Maguito e Marconi? Acho que esses dois têm, porque assim, mas pode ter outros candidatos também, né? Onde ficaria a Lúcia Vânia nessa história? A Lúcia tem voto também, né? Ela pode pleitear, né? Ela sempre teve, né? Semana passada ela esteve aqui nesse mesmo lugar onde o senhor está e disse que a Lúcia Vânia de hoje não é a mesma Lúcia Vânia de 2002, quando bateu a mão na mesa, bateu o pé e fez com que Henrique Meirelles ficasse fora e ela fosse a candidata ao Senado. E também, na outra eleição, em 2010 também, ela fez a mesma coisa. Ela disse que agora não, que ela virou Lucinha, Paz e Amor. O senhor acredita nisso? Não. Pelo que eu conheço da Lúcia, ela jamais será Lucinha, Paz e Amor. Por quê? Não, é o temperamento dela. Ninguém vai mudar o temperamento aos 70 anos de idade. Eu, com 56, não vou mudar. Não? Nem você, com pouco 18, menos do que eu. Com 18, com 18. Mas o senhor disse que mudou muita coisa desde 5 anos para cá. Sim, aí o sofrimento ensina muita gente, né? Então, acho que aí é uma condição espiritual e que muita gente na política não passou porque eu passei, raramente. Dentro da oposição agora, o senhor fez uma análise do cenário dentro da base. Dentro da oposição, como é que o senhor vê o que pode vir a acontecer? Quem seria o candidato ou quem seriam os candidatos? E que chances teriam? Se o PMDB apoiar o Caiado, ele tem chances reais de ser governador.
Se o Daniel for candidato, eu acredito que será ele, não será o pai, né? Ele também tem boas chances, porque é uma figura jovem, né? E que, embora juventude também não signifique grande coisa, né? Porque o que nós temos de jovens idiotas é uma coisa impressionante. Então, às vezes, eu digo até o seguinte: a melhor coisa do mundo, se eu pudesse, eu teria nascido aos 30 anos. Né? Com alguma experiência, exatamente. Né? Jovem, às vezes, não... Mas tem que passar por isso. Né? Então, ele é ralando o joelho exatamente. Que a gente aprende a andar de bicicleta. Eu tenho muita inveja do vigor, né? Não é verdade? Mas, então, acho que o Daniel, superando algumas limitações, e se conseguir dentro do PMDB se viabilizar, pode ser um bom candidato. Para a gente encerrar, e eu quero deixar um tempo para o senhor se despedir, o senhor citou Daniel, o senhor citou Caiado e falou também sobre José Eliton. Uma coisa é chegar até disputar a eleição, outra coisa é ganhar a eleição e uma outra coisa muito mais diferente governar. Ainda é governar. Sem dúvida. Como é que o senhor imagina que poderia vir a ser o governo de cada um desses três? Bem rapidinho. Olha, o Zé Eliton está acostumado a governar e eu acho que o governo não fica fora do segundo turno. Né? Governo em Goiás fora do segundo turno é impensável. A incógnita eu acho que é o Caiado. Como é que ele vai governar? Não é? Se ele vai ter essa oportunidade de compartilhar o poder, de ter habilidade de lidar com a Assembleia, porque, querendo ou não, isso é fundamental. Né? Veja, o Collor talvez tenha caído por isso, a Dilma tenha caído por isso. O senhor fala por conta do temperamento de Caiado. E é por conta do fato de não ceder, né? Como também acontecia muito comigo. Então, assim, são personagens típicos para gerar uma crise, né? Mas, se ganhar, é torcer e ajudar para ver se faz um bom governo. E Daniel, que perspectivas teria? Daniel, como o PMDB também é um partido que já está bem acostumado com o governo, acho que ele faria um governo também de forma habilidosa. Teria essa habilidade? Eu acho que teria. Eu acho que, assim, juntando com todo mundo, né? Se o PMDB estiver junto com ele, aí acaba fazendo alianças, né? Isso pode levá-lo a uma governabilidade. Tá bem, estamos chegando ao final do programa, em que a gente espera que tenha levado até você, telespectador, um pouco de informação sobre a atual situação do ex-senador Demóstenes Torres, sobre as pretensões dele, sobre o que ele pensa hoje, né? E sobre o que ele pensa para daqui a algum tempo, né? Sobre o que ele pensa para o futuro. O senhor deixaria uma mensagem, alguma coisa? O senhor gostaria de deixar um recado, principalmente para aquele telespectador que acompanhou naquela época todo aquele episódio em que o senhor esteve, né, na Berlinda, que o senhor esteve no centro das manchetes? O que o senhor diria para esse telespectador? Não ter ressentimento virtuoso. Olhar exatamente o que aconteceu, o que eu fui acusado e o que, ao final de contas, se passou. Lembrar-se que eu passei por um moedor de carne e saí do outro lado. Né? Então, eu quero ter essa discussão e, se for me dada a oportunidade, se o eleitor quiser, quem sabe eu não volto para ainda tentar reescrever esse final de carreira política. Tá bem, Demóstenes Torres, que é procurador do Ministério Público aqui do Estado de Goiás, foi senador de 2003 a 2012 e que sempre vinha ao programa, e espero que venha mais vezes também. Prazer. O espaço sempre aberto para o senhor. Eu agradeço a sua participação aqui no programa. Muito obrigado por ter vindo. Honra minha, Paulo. Um abraço a você e a todos que nos ouvem e assistem.